Eles vêm sofrendo há anos. B12, muitos dos casos de... o fulano tá gagá, tá com déficit de cognição, que a gente chama. Gagá em medicina é déficit de cognição. Na faculdade de medicina, e o assunto vitamina é tocado assim, muito pouco, entendeu? É impressionante, porque o médico acha que o ser humano não precisa de vitaminas e minerais. Engraçado que na história, todas as faltas de grandes vitaminas deu problema. Se faltava vitamina C, você tinha escorbuto. Aí você pega a deficiência de vitamina B3, da pellagra, a vitamina D, raquitismo. Quer dizer, está aí na história mostrando isso. Hoje, por exemplo, você que nos assiste aí, que dói aqui, dói aqui, dói aqui, todo lugar que você aperta dói, isso é osteomalácia. Muitos médicos não sabem fazer diagnóstico de osteomalácia. Osteomalácia é uma inflamação do periósteo. A deficiência da vitamina D3, quando você é pequeno, dá raquitismo, as pernas do Garrincha. Mas se você não toma sol e você já é adulto, você tem deficiência de vitamina D3, só que agora já não causa raquitismo mais, porque você já cresceu, causa osteomalácia. Você começa a ter uma inflamação nos ossos. E é interessante que o paciente fala para o doutor, para o médico assim, a médica, doutor, a minha dor é no osso, ela é funda aqui. Se o senhor apertar, dói. Se apertar, dói. A gente coloca esses pacientes de vitamina D3, em poucas semanas, acaba a dor. Eles vêm sofrendo há anos. Porque eles têm esse medo do sol, entendeu? Então isso é uma outra história que já deu muito debate, muita confusão. Mas é o seguinte, o sol é um amigo da gente. Nós vivemos graças ao sol. Você tomar 10, 15 minutos de banho de sol por dia, eu já tomei o meu hoje. É essencial para a saúde, entendeu? Eu não estou falando para você ir lá na praia e ficar 12 horas torrando lá, não. Eu estou falando para você tomar 10, 15 minutos todo dia. Doutor, e fala um pouquinho da B12 também. O que é a B12? Pois é, a B12, muitos dos casos de... o fulano tá gagá, tá com déficit de cognição, que a gente chama. Gagá em medicina é déficit de cognição. Está com déficit de cognição. Muitas vezes é deficiência da vitamina B12. Você mede, a B12 está baixa, você dá para eles não cianocobalamina, que é o que vende ali na farmácia. Tem que dar ou metilcobalamina ou hidroxicobalamina. Vou te explicar por quê. Ciano vem de cianeto, é veneno. A maioria das pessoas pega a cianocobalamina e transforma em metilcobalamina e hidroxicobalamina. Mas existe uma pequena parte da população que tem um polimorfismo genético que não consegue transformar cianocobalamina em metil e hidroxicobalamina. Mas eu não sei quem é. Eu não vou ficar fazendo exame genético em todo mundo, porque é muito caro. Até bem pouco tempo tinha que mandar para os Estados Unidos. Então o que você faz? Você receita metilcobalamina, que já tem na farmácia. Aí o paciente já toma o princípio ativo, a pessoa melhora a cognição. 22 vitaminas K. Dessas 22 tem uma que chama K2. A K2 faz parte de um grupo de vitaminas que chama MK. Onde não tem cárie, não tem as outras doenças. E aí nós vamos fazer a conexão que ele fez com o chamado ativador X, cujo segredo ficou sem ninguém descobrir durante 70 anos. Na época de sua faculdade, K1 e K2 eram consideradas variantes de uma mesma vitamina, o que não é o caso. Coagulação era a única função da vitamina K que se aprendeu na faculdade. E você aprendeu também, e eles enfatizavam bastante, que deficiência de vitamina K seria uma raridade. Isso é verdade quando se fala do K1. É o cálcio que saiu de onde ele devia ficar e foi para onde ele não deveria estar. Ele depositou em tecidos moles, ao invés de depositar no osso em tecido duro. Então o osso primeiro entra em osteopenia e depois entra em osteoporose. Quanto maior o grau de osteoporose, maior o grau das outras doenças cerebrais. Hoje eu recomendo o seguinte: não use Marevan, não use varfarina, use natoquinase. 100 miligramas uma vez por dia é o suficiente para substituir.
até bem pouco tempo, não existia natoquinase no Brasil. O MK, o comprimento da cadeia lateral, faz uma diferença, CMK4, CMK7, CMK8, na absorção, na biodisponibilidade, no transporte, na distribuição e na atividade dela. Quem faz a distribuição da vitamina K2, por exemplo, é o LDL. Se você baixa muito o LDL, olha o paradoxo, você agora vai sofrer do coração. Mas quem ativa a osteocalcina é a vitamina K2. Quem ativa o MGP é a vitamina K2. Quando eu associo a D3 com a K2, começam os milagres. Então eu vou recomendar para você, nós vamos chegar lá, eu vou recomendar o estudo de Rotterdam mostrou diminuição em 57% no risco de doença cardiovascular, 26% da mortalidade geral, eles não chamavam de K2 nessa época aqui, tá? Eles chamavam de K, porque eles não tinham feito a distinção ainda. Mas hoje nós sabemos que era K2, tá? Mas eles chamavam de K. Eles chamam vitamina K, eles não chamam K2, hora nenhuma. Tá? Então olha só, aqui, vitamina K, tá vendo? Eles não chamam de K2. Não tinha essa distinção nessa época. Aqui, ó, pessoas que têm vitamina K2 discretamente insuficiente e severamente insuficiente. Mortalidade em 40 meses. Olha a diferença aí. Pacientes após infarto agudo do miocárdio. Olha a diferença em mortalidade. Tá? Estou tratando doença cardiovascular, eu estou tratando câncer, estou fazendo prevenção de câncer. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Então isso aqui seria o sonho de consumo. Nós mudamos muita coisa no seu consultório. O fato de você entender o valor da K2 na saúde, muda tudo. Que a grande maioria dos médicos não tem noção, o sistema de saúde não tem noção do que está acontecendo. E à medida que nós fomos descrevendo isso para você vai cair a ficha. Você vai, poxa, por que ninguém nunca me apresentou isso antes? Tá? Um médico desconhecendo a respeito dos efeitos deletérios da deficiência da vitamina B12 pode prejudicar substancialmente a vida do paciente. Aí é até perigoso, às vezes, você fazer metilfolato. Porque na hora que você faz o metilfolato, você vai ajudar a célula sadia, mas também você vai ajudar a célula cancerosa a se dividir. E como a célula cancerosa se divide mais, é perigoso. Então essa metilação é muito importante na fase de prevenção. São hidrossolúveis. Em geral, as vitaminas lipossolúveis podem ser armazenadas. E as vitaminas hidrossolúveis não podem ser armazenadas. Você tem que fazer um uso diário, com exceção da vitamina B12. A vitamina B12, apesar de ser uma vitamina hidrossolúvel, eu tenho a B12, mas eu não sei como utilizá-la. Se eu quero tirar a prova dos 9 e saber se essa B12 que eu tenho no sangue está realmente sendo utilizada, eu tenho que medir o metilmalônico na urina. Existem 5 vitâmeros. Todos eles são cobalamina. É uma amina ligada a um cobalto. Por isso que chama cobalamina. Nunca mais você vai esquecer. Então, cobalamina é um cofator para metionina sintase e para L-metilmalonil coenzima A mutase, o que vai criar o succinil-CoA. Então, vamos primeiro começar pelas 3. A primeira é a hidroxocobalamina, a segunda é a adenosilcobalamina, é alimento de origem animal, B12 está ligada a proteínas, ocorrerá a separação no estômago pelo pH, pelo ácido clorídrico. Então ela vem ligada à proteína. Você ingere um pedaço de proteína, uma porção de proteína, vem animal. Ela vem ligada a essa proteína animal. Na saliva existe uma proteína chamada R. Essa proteína R, que também tem um nome específico de raptocorrina. Então, se você está com um nível de estresse alto, você tem que aumentar a ingesta de B12. A cirurgia bariátrica, ela faz depressão de cálcio, depressão de ferro, depressão de tiamina, depressão de zinco, depressão de vitamina D e depressão de vitamina B12.
Teoricamente, um paciente que se submeteu à cirurgia bariátrica devia de fazer suplementação com cálcio, com ferro. Então, o indivíduo que não tem problema de polimorfismo com relação à vitamina B12, uma dose X resolve o problema dele. Um que tem, vamos supor, se eu dou uma dose 5X, eu vou vencer esse polimorfismo. Então, isso foi mostrado pelo Bruce Ames. Então, você trabalhar com doses maiores, uma coisa que não tem efeito colateral, é sempre vantajoso. É um abrir de olhos para vocês. Muitos de vocês fazem uma rápida, porque, poxa, eu não tinha noção do quanto que uma deficiência de vitamina B12 pode estar prejudicando o meu paciente. E no momento que você fica sabendo disso, a sua responsabilidade aumenta muito. Porque muitos pacientes que vão no seu consultório, você não está se dando conta que eles estão com deficiência. E muita gente acreditou nisso durante muito tempo. Até que veio um indivíduo chamado Nicolau Copérnico e disse: não, o sistema não é geocêntrico, ele é heliocêntrico. É o Sol que está no centro do sistema solar e não a Terra. Depois dele veio Kepler, confirmando isso, e finalmente Galileu Galilei foi o cara que verbalizou isso para o mundo e por causa disso ficou preso em prisão domiciliar para o resto da vida, porque ele estava blasfemando, já que na Bíblia dizia que a Terra era o centro e não o Sol. E quando foi questionado, ele quis mostrar, através do telescópio que ele tinha, e aí seria fácil, em 2 minutos, explicar por que era o Sol e não a Terra, mas o cardeal que foi lá visitá-lo não se propôs, rejeitou a olhar por essa luneta. Então eu parabenizo você por estar aqui olhando esse telescópio junto comigo. Porque primeiro nós vamos fazer uma grande mudança de paradigma. Você ouviu falar muito da vitamina D. Só que a vitamina D, quando foi descoberta, ela foi classificada erradamente como vitamina. Na realidade, ela é um hormônio. O que é uma vitamina? O que é um hormônio? E por que ela não é uma vitamina? Vitamina é algo que o nosso corpo não fabrica. O ser humano não tem habilidade de fabricar vitamina C. Ou você ingere vitamina C ou você não a tem. Não tem outra possibilidade. Hormônio é uma substância que é produzida pelo próprio corpo numa área que se chama geralmente glândula e vai atuar em áreas diferentes e vai viajar via sangue. Você vai ver aqui que a vitamina D tem várias etapas. O processo começa na pele, onde o colesterol gera uma substância chamada 7-deidrocolesterol, que é um provitamina. Essa provitamina, sobre a ação do raio solar, e não é qualquer raio solar, é o raio solar beta, ou B, ou beta, porque tem o A, tem o B, tem o C. O raio solar B é o raio que vai atuar nesse 7-deidrocolesterol e vai formar uma substância chamada colecalciferol na pele. Essa substância então vai ser levada ao fígado e lá ela vai ser transformada na chamado calcidiol, que em bioquímica é o 25-hidroxi-D. Ela então é levada aos rins e a outras partes do corpo, principalmente nos rins. Ela é transformada em calcitriol. Então eu começo com o 7-deidrocolesterol, vou para colecalciferol, vou para calcidiol, vou para calcitriol. E agora ela vai atuar onde? Em todo o corpo. Praticamente todas as células do corpo têm receptor para o hormônio D. Eu vou passar a chamar de vitamina, porque mesmo que você agora sabendo, é costume de falar vitamina. Desde que ela foi descoberta em Wisconsin, a ideia de que ela existia começou em 1600, porque eles percebiam que pessoas que viviam em guetos das cidades, eles tinham as pernas tortas, porque uma criança que não recebe o raio do sol, ela não tem jeito de ela produzir vitamina D. E ela não produzindo a vitamina D,
ela desenvolve uma doença chamada raquitismo. Então, quando os seres humanos começaram a se conglomerar em cidades, começou a aparecer. Quando eu morava no campo, não tinha esse processo, porque todo mundo tinha direito ao sol. Mas quando eles viviam em guetos e tinham pouca luminosidade onde eles viviam, as crianças começaram a entortar as pernas. E isso já em 1600 e pouco, alguém identificou isso como sendo raquitismo. E por muitos e muitos anos, até bem recentemente, o conceito médico que nós tínhamos é que vitamina D era boa para os ossos, ponto. Hoje nós sabemos que a vitamina D é um fator que mexe com muitos genes, um número enorme de genes são controlados pela vitamina D. Então ela atua em inúmeras patologias. Ela tem um papel muito grande na prevenção e no tratamento do câncer, na prevenção e no tratamento de doenças cardiovasculares, na prevenção e tratamento de diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, na prevenção e tratamento de doenças autoimunes. Então, cada vez mais vai se descobrindo coisas a respeito disso. Se você olhar no PubMed, você vai ver que existe 44 mil artigos científicos sobre a vitamina D. Se você acha que isso aí não deve atuar nisso, você vai lá e atua. Ela não deve atuar na microbiota intestinal, você vai lá e atua. Então é impressionante o que está acontecendo. Então, se você falasse para você assim, vai ser lançado no mercado amanhã uma pílula milagrosa, pílula essa capaz de prevenir e tratar câncer, prevenir e tratar doenças autoimunes, prevenir e tratar infecções, e etc, 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 e que não tem nenhum efeito colateral importante, você vai dizer, essa pílula é milagrosa. Eu digo, mas essa pílula já existe. E ela foi dada por nós, pela natureza, por Deus. É o Sol. Em 1903, o Dr. Finsen, dinamarquês, um fotobiologista, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por mostrar que o Sol curava. O Sol curava tuberculose, o Sol curava sífilis, o Sol curava psoríase. E foram criados os chamados solários. Então, uma pessoa tinha uma doença grave, ela tinha uma infecção grave, ela era levada para um hospital chamado solário, que era um lugar geralmente isolado, onde batia muito sol, e a pessoa ficava internada ali tomando banho de sol para se curar. Isso até 1928, quando foi descoberta a penicilina. Alexander Fleming descobriu e praticamente entrou no mercado mundial em 1940. Então, quando introduziu a insulina, o uso do sol como cura deixou de ter essa ênfase que eu estou falando. E bem mais tarde, por volta dos anos 50, 60, foi introduzido no mercado os filtros solares. E foi desenvolvido esse conceito, onde a maioria das pessoas tem o que se chama heliofobia. Não sei se é seu caso, mas a maioria tem medo do sol. Enquanto os nossos avós, o seu avô, a sua avó, o seu bisavô, ele não fazia uso de filtro solar, porque não tinha na época, e ele não ficava preocupado com o sol, não. Ele trabalhava no campo, a maioria das pessoas trabalhavam no campo, e não nas cidades, e eles ficavam no sol o dia inteiro. Aliás, nós ainda temos. Você pega um pescador lá em Fortaleza, que sai às 5 horas da manhã para pescar e volta às 4, 5 horas da tarde. Pesca o dia inteiro, 365 dias por ano, e está pescando lá há 15, 20 anos. Você acha que o pescador sai para pescar o dia inteiro no mar e leva filtro solar? Ele não sabe da existência disso. E ele também não está preocupado com tudo isso. Então, eu não quero dizer nem 8 nem 80. Eu não vou jogar o filtro solar fora, mas também eu não vou usá-lo abusivamente. Se você curte um conteúdo incrível, precisa se inscrever no canal. É só clicar no botão de inscrição e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Curtiu o vídeo? Então dá um like
e compartilha com seus amigos. Tem dúvidas ou sugestões? Deixa um comentário aqui embaixo, a gente adora conversar com vocês. A sua participação é muito importante para nós. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Apresentamos a vasta gama de conteúdo disponível em nosso canal. Aqui, abordamos uma diversidade de temas que certamente serão do seu interesse. De tutoriais detalhados a análises complexas, nossa missão é fornecer informações relevantes para o seu aprimoramento. Ao inscrever-se, você assegura o acesso a conteúdos exclusivos e se mantém informado sobre todas as novidades. Não perca a oportunidade de ampliar seu conhecimento e se atualizar com nossos vídeos de alta qualidade. Não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos com seus contatos. Isso nos auxilia a continuar produzindo materiais de excelência para o seu benefício. Sua participação é essencial para o desenvolvimento do nosso canal. Contamos com sua presença para fazer parte desta jornada conosco. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Agradecemos sua audiência e até o próximo vídeo.